A aeronáutica começou a transcrever os áudios das caixas pretas do avião que caiu na última sexta-feira, provocando 62 mortes. 2 aeroportos foram fechados hoje por causa de problemas no pouso de aeronaves. Alerta máximo no Oriente Médio com a ameaça do Irã de atacar Israel. População de Atenas, na Grécia, passou a sair da cidade para escapar do incêndio gigantesco que atinge o país. Morreu o economista Delfim Neto, conhecido pelo milagre econômico e de participar dos governos da ditadura militar. Aumentou a proporção de jovens no Brasil que não estudam e nem trabalham. No primeiro semestre do ano, planos de saúde cancelaram por conta própria 25% dos contratos dos clientes. E depois das Olimpíadas de Paris, a torcida vai ser em Los Angeles, com novos esportes incluídos na disputa de medalhas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Força Aérea Brasileira já começou a transcrever os áudios e dados das caixas pretas do avião da Voepaz, que caiu na última sexta-feira em Vinhedo, no interior paulista, causando 62 mortes. O trabalho está a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão ligado à Força Aérea Brasileira. O desastre deixou 62 mortos, 58 passageiros e 4 tripulantes. O órgão estima que, em um mês, divulgará os primeiros resultados da investigação sobre o maior acidente aéreo em solo brasileiro em 17 anos. O gravador de voz da cabine do avião e o gravador de dados de voo foram encaminhados ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo em Brasília na manhã de sábado. Segundo o CENIPA, os trabalhadores de extração dos dados vão seguir de forma ininterrupta. O passo a seguir será a análise dos dados extraídos. Nesta fase, as equipes vão se debruçar sobre as atividades do voo, o ambiente operacional e os fatores humanos. A CENIPA ainda vai fazer um estudo detalhado de componentes, equipamentos, sistemas de infraestrutura do avião que caiu nesta sexta-feira. Os relatórios finais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos costumam levar em média 2 anos e 7 meses para serem divulgados. Especialistas em segurança de voos suspeitam que a formação de gelo nas asas do avião teria levado a aeronave a perder a sustentação e entrar em queda livre, uma situação que é chamada de parafuso chato. O CENIPA finalizou nesta segunda-feira a ação inicial de investigação e remoção de partes da aeronave que caiu em Vinhedo, no interior paulista. Agora, a companhia aérea Voepaz e a seguradora vão assumir o local para fazer o recolhimento de objetos pessoais das vítimas e entregá-los às famílias. A informação foi confirmada pela Defesa Civil nesta segunda-feira. De acordo com o diretor, os pertences pessoais dos 58 passageiros e 4 tripulantes mortos também vão passar por análise da Polícia Civil junto com a Polícia Federal. O avião da Voepaz passou por algumas revisões este ano. A aeronave chegou a ficar fora de operação após um dano estrutural. Problemas com ar-condicionado, falha no sistema hidráulico e contato anormal com a pista foram alguns dos problemas recentes registrados pelo avião turbohélice, modelo ATR-70 e 2500 da Voepaz, antes de cair em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando todos os 62 ocupantes. No dia 11 de março deste ano, depois de uma viagem de Recife a Salvador, um relatório oficial descreveu problemas no sistema hidráulico durante o voo. Houve também um contato anormal da cauda da
aeronave com a pista na hora do pouso. Essa batida causou um dano estrutural na aeronave, segundo foi relatado no sistema de manutenção da empresa. Após esse registro, a aeronave ficou estacionada na capital baiana por 17 dias. Em 28 de março, a aeronave voou para passar por consertos na oficina da Voepaz, em Ribeirão Preto, São Paulo. O avião só voltou a voar comercialmente no dia 9 de julho, mais de 3 meses depois. A primeira rota foi de Ribeirão Preto para Guarulhos, e após uma despressurização em voo no mesmo dia, o ATR retornou, sem passageiros, para Ribeirão Preto, onde ficou parado mais 4 dias para reparos. No dia 13 de julho, finalmente a aeronave retomou as atividades, até cair na sexta passada. Outro ponto importante a ser analisado é a presença de gelo na rota. Outros pilotos que passaram pelo mesmo trecho, naquele dia, enfrentaram esse problema. Há 30 anos, nos Estados Unidos, a investigação mostrou que o sistema que infla na parte da frente das asas para quebrar o gelo não conseguiu expulsar tudo e, com isso, o gelo que ficou foi o suficiente para derrubar o avião. E a Voepaz cancelou os voos para Fernando de Noronha com partida de Natal e Fortaleza até o final de agosto. Só está mantida a rota que sai do Recife para a ilha. A aeronave que opera em Noronha é do mesmo modelo que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo. Em nota, a Voepaz lamentou os contratempos causados pelo contingenciamento de sua rota e afirmou estar trabalhando para minimizar transtornos aos clientes. Nesta segunda-feira, passageiros que tiveram os voos cancelados pela empresa disseram que não receberam definição da nova data de embarque. Uma fila se formou em frente ao balcão de check-in da empresa no único aeroporto de Fernando de Noronha. A empresa tem orientado os clientes a buscar hospedagem e garantido a cobertura de gastos com alimentação por conta própria sob a promessa de reembolso. Atualmente, a empresa enfrenta uma avalanche de críticas e reclamações de clientes insatisfeitos por problemas em voos, com 4.151 queixas no Reclame Aqui. A companhia aérea em operação há 29 anos tem queixas que variam desde bagagens danificadas e cancelamentos de voos sem reembolso até problemas graves com a condição das aeronaves. Há casos recentes, como de um voo de Ribeirão Preto para Maceió, que precisou retornar devido a um para-brisa quebrado. A Agência Nacional de Aviação Civil foi questionada sobre o número de multas aplicadas à Voepaz, mas até o momento não respondeu. Desde o acidente que resultou na morte de 62 pessoas, a ANAC divulgou poucas informações, limitando-se a notas de lamento e afirmando que a aeronave e os tripulantes estavam aptos a operar. O Ministério Público de São Paulo passou a investigar 31 perfis de pessoas suspeitas de aplicar golpes online usando fotos de vítimas da tragédia. Parente das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo, tem alertado sobre falsas vaquinhas e outros possíveis golpes nas redes sociais. O perfil é criado e colocam os nomes e as fotos das vítimas e dão a entender que são administradas pelos familiares dos passageiros ou criam um perfil falso para homenagear as vítimas. Em nota, o perfil falso já foram retirados do ar após contato entre a promotoria e as plataformas da internet. A investigação está sendo conduzida pelo SARB-GAECO, unidade do Ministério Público de São Paulo, responsável pela investigação de crimes e ambientes virtuais. A família da advogada paranaense que estava no avião e atuava em defesa dos direitos de clientes de companhias aéreas tinha pelo menos 4 perfis sob o nome de Laiana Vassata. Uma das contas que levava o nome dela na rede social pedia doações para a família e chegava a propagar o jogo do Tigrinho de apostas online. A conta original da advogada foi criada em 2012 e tem mais de 10 mil seguidores. A viúva do piloto Danilo Romano, Thalita Machado, de 27 anos, relatou que golpistas criaram perfis falsos para solicitar dinheiro em nome da família. Para ela, os golpes tornam esse momento ainda mais difícil e que estão roubando o luto. Outra vítima, e que pelo menos tinha outros 6 perfis, é a carioca Isabela Pozzuoli. O namorado dela, João Ribeiro, alertou sobre o problema.
O foco agora, segundo a promotoria, é dar continuidade ao monitoramento dessas ações com identificação de outros suspeitos. E hoje o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, ficou 2 horas fechado depois de uma falha durante um pouso. Um Boeing 737-4 da empresa Modern Logísticos precisou fazer um pouso de emergência no local. Logo depois de decolar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, um pneu estourou e o avião precisou ficar no ar até gastar todo o combustível e retornar à pista. Quando isso aconteceu, o outro pneu estourou e o trem de pouso ficou danificado. Ninguém ficou ferido e a empresa não informou por que isso aconteceu. O mesmo problema aconteceu no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, o que prejudicou ainda mais os voos em Congonhas, na capital paulista. As filas de embarque só aumentam. Hoje, logo cedo, um avião da Azul também teve um problema durante um pouso de emergência na capital catarinense. A pista continua interditada. O Aeroporto Internacional de Florianópolis amanheceu fechado nesta segunda-feira após as necessidades de remoção de uma aeronave que sofreu danos nos pneus ao pousar. A concessionária do aeroporto, a Zurich Airports Brasil, orientou que os passageiros com voos agendados para esta segunda-feira entrassem em contato com as suas respectivas companhias aéreas para mais informações. Ao todo, 35 voos foram impactados pelo fechamento da pista 1432 para pousos e decolagens. Os pneus de uma aeronave da Azul, a Embraer 195E2, sofreram danos, mantendo assim a aeronave sobre a pista. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. A empresa aérea não detalhou o problema, mas disse que, por motivos técnicos, o voo AD4225 apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios. E veja a seguir, aumentou a proporção de jovens no Brasil que não estudam nem trabalham. E no primeiro semestre do ano, planos de saúde cancelaram por conta própria 25% dos contratos dos clientes. Aumentou a proporção de jovens no Brasil que não trabalham nem estudam. De cada 5 jovens com até 24 anos de idade, 1 está nesta situação. O dado divulgado neste último fim de semana no relatório da Organização Internacional do Trabalho revelou que no Brasil a proporção de jovens que não estudam e nem trabalham chegou a 20% neste ano. A pesquisa Tendências Mundiais do Emprego de Jovens 2024 gerou uma preocupação em relação à formação profissional dessas pessoas que não têm emprego, educação ou treinamento profissional em uma idade considerada importante para o desenvolvimento da vida adulta. Para especialistas, esses jovens que não estão ativos profissionalmente correm um risco maior de se tornarem socialmente excluídos, com renda abaixo da linha de pobreza e sem perspectiva de melhora na situação financeira. Entretanto, a taxa dos conhecidos como nem não trabalham e nem estudam já foi pior no Brasil em 2020. No rastro da crise da Covid-19, 26% da população brasileira com idade entre 15 e 24 anos estavam desocupados. Em um contexto global, a situação melhorou nos últimos 4 anos. Em 2023, no mundo inteiro, menos de 256 milhões de pessoas dessa faixa etária se encontravam inativos, o que representa mais de 20% da população jovem mundial. Para o diretor-geral da instituição responsável pela pesquisa, Gilbert Jungbo, ninguém pode esperar um futuro estável enquanto milhões de jovens no mundo continuam desempregados e sem estudar. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, e o diretor de Política Econômica do BC, Gabriel Galípolo, falaram hoje sobre a taxa de juros. E os dois deixaram claro que não podem descuidar da inflação e que, por isso, um novo aumento da Selic não pode ser descartado. Motivo para o dólar cair 0,34% e começar a semana
cotado em R$ 5,49 na venda. E a Bolsa de Valores subir 0,38% no pregão aos 131.115 pontos. O frio chegou ao Mato Grosso do Sul nos últimos dias, mas o calor e o tempo seco das últimas semanas ajudaram a reduzir o preço da cesta básica. Você já percebeu que o preço do tomate caiu? Teve campograndense que já notou e não perdeu a oportunidade de fazer uma comprinha. Tem que aproveitar, né, para fazer uma saladinha no jantar. Além de estar mais barato, eles também, eu acho que eles são bem melhores. A queda no preço do tomate está ligado diretamente às mudanças climáticas. O calor e a alta disponibilidade no mercado fez o preço do fruto cair mais de 45% em Campo Grande. O tempo que ficou mais seco e quente, ele fez com que esses tomates amadurecessem mais rápido. Então, para não perder produção, foi distribuída essa produção, ficou mais quantidade disponível no mercado consumidor e aí isso fez com que o preço baixasse, o que foi um alívio, porque enquanto o preço médio nesse mês de julho foi na casa dos R$ 5,00, nos últimos 2 meses, né, antes de julho, estava na casa dos R$ 10,00. Em alguns casos em Campo Grande, a gente chegou a fazer coleta de valores superiores a R$ 14,00. A banana registrou nova alta de preços, com um aumento de 16,55%, já que mesmo com boa disponibilidade da fruta, as variações climáticas também impactaram as colheitas. A gente está no período de safra dessa fruta ainda, a gente está aguardando para ver como é que os bananais vão reagir a essas variações climáticas. Por enquanto não tem sido bem sucedida, porque está faltando banana do tipo prata no mercado e daí, nesse caso, o preço tende a subir. Alguns outros produtos também tiveram variação, mas a economista acredita que o preço da cesta básica deve estabilizar. O segundo semestre do ano em Campo Grande, ele tende a ser de retração de preços mesmo. Então, como, por exemplo, a questão do leite. Quando ele sair desse período de entre safra e voltar para a sua safra, que geralmente acontece lá por setembro, outubro, então a tendência é que o preço do leite caia, e assim do derivado. A mesma coisa do trigo. Se a gente conseguir normalizar o processo de importação desse cereal, a gente consegue vislumbrar um cenário de queda para frente. Um levantamento apontou que dos 114 mil planos de saúde cancelados no segundo trimestre, 25% foram suspensos pelas operadoras. Cancelamentos unilaterais de planos de saúde atrasaram o processo de reestruturação da Qualicorp. Um plano de saúde é tão importante quanto um seguro de carro. Afinal, o serviço é contratado preventivamente para poder acioná-lo quando for preciso. Você não faz um seguro de carro pensando que poderá utilizá-lo amanhã, mas, se precisar, saberá das coberturas e o nível de assistência contratado. Funciona da mesma forma com o plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, regulamenta a assistência privada no Brasil e, através dela, várias coberturas estão seguradas aos beneficiários de acordo com o produto contratado. Mas, no segundo trimestre, o número de usuários da Qualicorp caiu 25% para 689 mil. O índice de desistência dos planos de saúde na companhia, que é a maior empresa de planos de saúde por adesão, atingiu 14%, o que representa uma alta de 3 pontos percentuais sobre um ano antes. O presidente da Qualicorp, Maurício Lopes, durante teleconferência para analistas e investidores, disse que foram gastos 60% do tempo e energia da empresa tentando convencer as operadoras a manter o portfólio. Ele afirmou ainda que conseguiram suspender 50% dos cancelamentos e que era para ser um número ainda maior. Além dos cancelamentos, houve a dificuldade de alocar as pessoas para outros produtos, porque o número de entidades que ofertam planos de saúde por adesão diminuiu em 2022 e 2023. A empresa vem trabalhando para criar novos planos de saúde com uma rede credenciada menor e com um custo mais acessível aos usuários. A companhia desenvolveu recentemente, em parceria com operadoras, 78 novos planos de saúde. A expectativa é que o custo de aquisição de clientes mantenham-se em patamar mais baixo.
A desigualdade entre homens e mulheres não é exclusividade do mercado de trabalho. Eleger uma prefeita no Brasil é menos comum do que parece. Em algumas cidades, elas nunca conseguiram o cargo. As informações constam em um levantamento produzido pelo jornal O Globo com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo esse estudo, em 3.555 cidades, 63,8% do total do país, apenas homens comandaram as prefeituras nas últimas 2 décadas. Além disso, 27 municípios não elegeram vereadoras no mesmo período desde a eleição de 2000. A lista das localidades sem histórico, então, de prefeitas inclui capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Velho, Belém e Rio Branco. Em São Paulo, maior cidade do país, a última eleita, para a gente ter uma ideia, foi Marta Suplicy, em 2000. Neste ano, seu nome retornará então às urnas, mas desta vez na posição de vice na chapa de Guilherme Boulos, que é do PSOL. Em 2020, data das últimas eleições municipais, 18% das cidades, ou 978 municípios, não elegeram nenhuma mulher para as câmaras municipais. O dado consta ali no estudo Desigualdades de Gênero e Raça na Política Brasileira, produzido pelo Instituto Algiras, organização voltada para ampliar justamente a participação de mulheres na política aqui do país. Já para, então, as prefeituras, apenas 12% dos municípios passaram a ser comandados por mulheres em 2020, viu? Em 2016, esse índice era de 11,5%. Neste ritmo, aponta o estudo, então, seria preciso 144 anos para alcançar a igualdade de gênero. Nos 2 últimos pleitos municipais, apenas 2 capitais elegeram mulheres para o executivo municipal em todo o país. Palmas, Tocantins, em 2020 e Boa Vista, Roraima, em 2016. O número é ainda menor quando a gente olha ali para um recorte também que inclui o fator racial. De acordo com o estudo, mulheres então pretas comandam apenas 4% dos municípios do país. Já no recorte de vereadoras, 57% dos municípios não tem sequer uma vereadora preta eleita. E desde a disputa de 2020 é obrigatório que cada partido inclua no mínimo 30% de mulheres candidatas nas chapas de vereadoras e também deputados. Diante dos números, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que sua pasta trabalha ali desde o ano passado para ampliar a participação de mulheres nos espaços de liderança, o que significa também fazer um trabalho de combate à violência política de gênero. E veja a seguir alerta máximo no Oriente Médio com a ameaça do Irã atacar Israel. E a população de Atenas, na Grécia, passou a sair da cidade para escapar do incêndio gigantesco que atinge o país. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai à Colômbia para conversar com o chanceler do país, Luiz Gilberto Murilo. Será uma nova tentativa de diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre o resultado das últimas eleições. A visita de Mauro Vieira a Bogotá, na Colômbia, ocorrerá durante a viagem do ministro das Relações Exteriores à República Dominicana para a posse do presidente Luiz Abinader, que também ocorrerá na próxima quarta-feira. Na semana passada, os governos do Brasil, México e Colômbia divulgaram um comunicado conjunto expressando a necessidade de proteger vidas e exigir a divulgação rápida dos dados das atas eleitorais venezuelanas. Além disso, há uma expectativa de reunião virtual entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, do México, e Gustavo Petro, da Colômbia, esta semana, mas ainda sem confirmação de data. A tendência é que, após essa conversa, eles procurem Maduro para discutir os próximos passos. Está pendiente uma conversação com os 3 presidentes, esperemos que se dê. E, como sempre, como hago eu, com todos os presidentes que he hablado del mundo, les explico con detalle una situación compleja de entender, porque en el mundo hay mucha manipulación y mucha mentira. Mucha manipulación. Y todo lo que circula en los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, en Brasil, Colombia y México, es manipulación, manipulación y manipulación. Oficialmente, o Itamaraty informa que o encontro entre Vieira e o chanceler colombiano Luiz Gilberto Murilo tratará de temas de interesse comum entre os 2 países, além de questões regionais. No entanto, ainda que o governo não tenha fornecido detalhes sobre os temas a serem abordados, nos bastidores é amplamente esperado que a eleição no país vizinho, que terminou com vitória contestada de Nicolás Maduro, seja o foco central das discussões entre os 2.
Nesse domingo, a reportagem do jornal Wall Street Journal afirmou que os Estados Unidos estão tentando negociar a concessão de uma espécie de perdão político ao presidente da Venezuela em troca de que ele aceite deixar o poder. Segundo a publicação, com base em fontes do governo norte-americano, Washington está cogitando oferecer perdões políticos e garantias de não perseguir Maduro nem os principais dirigentes de seu governo. Tanto Maduro quanto integrantes da cúpula do regime chavista, incluindo militares, são alvos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em denúncias que incluem crimes internacionais como ligação com o narcotráfico. As conversas atuais estariam sendo lideradas pelo diretor do Departamento de Política venezuelana no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Daniel Erickson, noticiou o jornal. Ele já teria mantido contato com o presidente do Congresso venezuelano, Jorge Rodrigues, um dos chavistas de maior patente dentro da organização política dominante no país. O governo dos Estados Unidos discute a possibilidade de conceder anistia ao ditador Nicolás Maduro e aliados em troca de uma transição de poder na Venezuela. A ideia seria oferecer perdão a Maduro e aos principais militares que enfrentam o indiciamento do Departamento de Justiça americano. Além da anistia, seria oferecida a garantia de que não seriam processados pelos Estados Unidos visando a extradição. Em 2020, Washington estipulou uma recompensa de 15 milhões de dólares, cerca de 82 milhões e 600 mil reais, por informações que levassem à prisão de Maduro, sob a acusação de conspirar com o narcotráfico dentro do país. No ano passado, o governo dos Estados Unidos fez uma oferta de anistia ao ditador em Doha, mas ele se recusou. Os Estados Unidos decidiram enviar um submarino nuclear e reforço naval para tentar evitar ou ao menos conter a intensidade de um ataque do Irã a Israel. O Irã tem anunciado uma retaliação, desde que um ataque matou o líder do grupo terrorista palestino Hamas. Por conta das promessas do Irã de atacar Israel, cerca de 14 companhias aéreas internacionais suspenderam os voos para a região do Oriente Médio. O Reino Unido aconselhou as companhias aéreas de outros países a não entrarem no espaço aéreo do Líbano de 8 de agosto a 4 de novembro, citando risco potencial para a aviação devido à atividade militar. A tensão aumentou na região depois que o Irã prometeu vingar o assassinato do chefe do grupo terrorista Hamas. Além disso, nos últimos dias, Israel intensificou os ataques em Gaza, onde cerca de 100 pessoas morreram após o ataque a uma escola. Depois que um ataque atribuído a Israel matou o líder do grupo terrorista palestino Hamas na capital do Irã, que participava da posse do novo presidente iraniano. Horas antes, o principal comandante de campo da milícia libanesa Hezbollah foi morto em um bombardeio assumido por Tel Aviv, na capital do Líbano, Beirute. Ambos os grupos são aliados do Irã. O Hezbollah também já anunciou que vingará a morte de seu chefe operacional de qualquer jeito. Em meio à tensão no Oriente Médio, os Estados Unidos enviou o submarino Geórgia com capacidade de disparar mísseis e o envio do porta-aviões USA Abraham Lincoln, equipado com caças F-35, para o Oriente Médio em meio à expectativa de uma potencial retaliação do Irã ao ataque atribuído a Israel, que causou a morte dos líderes do Hamas e do Hezbollah no fim de julho. O anúncio é mais uma tentativa dos Estados Unidos de tentar dissuadir o governo iraniano contra uma ação que poderia levar à escalada de um conflito maior. As autoridades americanas argumentaram que as ordens são uma resposta às ameaças do Irã e seus aliados em Gaza, Líbano e Iêmen, que juraram se vingar pelo assassinato de Haniyeh oficialmente. O Estado judeu não confirmou e nem negou a autoria do ataque. As autoridades do país afirmaram que suas forças estão de prontidão e em alerta para possíveis ações hostis partindo de Teherã ou de algum lado do eixo da resistência. A Rússia e a Ucrânia se acusam mutuamente pelo incêndio na usina nuclear de Zaporizhzhia, que ocorreu neste domingo. E a situação entre os dois países ficou mais tensa. Agora foi a Ucrânia quem mostrou maior poder de fogo. O
Os sistemas de resfriamento da usina pegaram fogo, mas, segundo relatos, a situação está sob controle, sem consequências para os moradores das redondezas. Não há informações de vazamento radioativo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que os níveis de radiação estão dentro da normalidade, mas disse que enquanto os terroristas russos mantiverem o controle sobre a usina nuclear, a situação não poderá ser considerada normal. A Rússia, por sua vez, culpou a Ucrânia pelo fogo. O governador da região, Yevgeny Balitsky, informou que o incêndio foi resultado do bombardeio da cidade de Energodar pelas Forças Armadas ucranianas. Também foi informado que a usina havia sido atacada por um drone kamikaze ucraniano. Um porta-voz da usina disse à agência Sputnik que o ataque é uma ameaça sem precedentes para a segurança nuclear, uma vez que a central sofreu pela primeira vez danos graves. Uma semana após sofrer a primeira invasão militar desde que os tanques de Adolf Hitler cruzaram as fronteiras soviéticas em 1941. A Rússia ainda tem dificuldades para conter a ofensiva da Ucrânia contra uma pequena área no sul do país. Nesta segunda-feira, o governo de Belgorod determinou a evacuação de pelo menos 11 mil pessoas daquela região vizinha à ucraniana Sumy, de onde as forças de Kiev saíram para o ataque na terça-feira da semana passada. Antes, 76 mil moradores de Kursk, a oeste de Belgorod, haviam recebido a ordem para sair de suas casas. As regiões estão em estado de emergência e duros combates seguem ocorrendo, admitiu o Ministério de Defesa nesta segunda-feira. A invasão ocorre sob extremo sigilo e só foi admitida pelo presidente Volodymyr Zelensky no último sábado. Ele disse que seu objetivo é pressionar a Rússia, sem estabelecer um alvo preciso. E ao longo do fim de semana, autoridades ucranianas falaram a diversos meios de comunicação de forma reservada a mesma coisa. Segundo elas, o foco é humilhar Vladimir Putin e desestabilizar seu governo, espalhando o motim de mercenários do grupo Wagner contra a cúpula militar que foi debelado em 2 dias em junho do ano passado. Ninguém sabe quantos soldados estão envolvidos na ação, que é apoiada por tanques blindados e até aviões de ataque. A Rússia falou em uma força de 1.000 homens, mas as tais autoridades anônimas ucranianas dizem que são milhares. Os incêndios na Grécia ganharam maior intensidade. O governo pediu para as pessoas deixarem suas casas, incluindo na capital Atenas. A Grécia ordenou novas evacuações devido aos incêndios florestais. Milhares de pessoas fugiram de suas casas nos arredores de Atenas nesta segunda-feira. As autoridades abriram o Estádio Olímpico no norte da cidade e outros locais para acomodar os deslocados. O porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que o vento reacendeu o fogo em 40 locais diferentes. Um hospital pediátrico e um militar precisaram ser esvaziados nas primeiras horas da manhã em Penteli, a cerca de 15 quilômetros da capital. A situação é muito difícil, ainda temos incêndios fortes. A última noite foi muito difícil. A partir da meia-noite, algumas casas começaram a pegar fogo. Estamos tentando proteger nosso restaurante. Os bombeiros estão agindo muito bem. Os moradores da histórica cidade de Maratona, a 40 quilômetros de Atenas, foram retirados à noite para a cidade costeira de Nea Makri. O prefeito disse que todo o município está envolto em chamas e chamou a situação de catástrofe bíblica. Segundo a emissora pública ERT, a frente do incêndio já atinge mais de 30 quilômetros e algumas chamas ultrapassam os 25 metros de altura. O ministro grego da Proteção Civil alertou no fim de semana que metade do país enfrentava, pelo menos até 15 de agosto, um risco elevado de incêndios devido às altas temperaturas, rajadas de vento e seca. A maior frente fria do ano provocou temperaturas bem abaixo da média em quase todo o país. Até quem mora em Rio Branco, no Acre, teve que enfrentar 14 graus. Uma surpresa naquela região. De acordo com meteorologistas, uma massa de ar polar que chegou ao Brasil na última quarta-feira é a grande responsável pela onda de frio que baixou as temperaturas em grande parte do país. São Paulo, por exemplo,
Termômetros da capital paulista mediram a menor temperatura na cidade desde maio de 2022, com 7 graus. Ainda no estado de São Paulo, Campos de Jordão teve a menor temperatura do ano na manhã deste domingo, com 2 graus negativos. Já a cidade de Jataí, em Goiás, na região centro-oeste do país, também atingiu a menor temperatura do ano, marcando 2 graus hoje pela manhã. Ainda no começo desta segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã, termômetros marcaram 14 graus em Rio Branco, no Acre, na região norte, o que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, está abaixo da média para a região. Em algumas regiões do Brasil, o frio deve permanecer até a quarta-feira, como no Sudeste, com as temperaturas voltando a esquentar apenas na quinta-feira à tarde. Em São Joaquim, Santa Catarina, a sensação térmica nesta manhã chegou a 37 graus negativos. O registro foi feito na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. No último sábado, na Serra Catarinense, já havia caído a primeira neve do ano, com vídeos feitos pelos moradores da cidade. Segundo a Defesa Civil, além destas regiões, outros 2 municípios catarinenses também indicaram hoje temperaturas negativas. Já os moradores de Manaus relataram dificuldade para respirar e enxergar após fumaça atingir a cidade. A intensa camada de fumaça já dura 3 dias. De acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, a qualidade do ar é considerada ruim e com níveis de poluição. O governo do Amazonas informou que é por conta do aumento das queimadas no sul do Amazonas. A Defesa Civil emitiu alertas. A fumaça alcançou 22 dos 62 municípios do estado, principalmente Apuí, Lábrea e Novo Aripuã. O governo do estado já comunicou que o Instituto de Proteção Ambiental e a Segurança Pública do Amazonas estão trabalhando no combate às queimadas na região em conjunto com o Corpo de Bombeiros. E veja a seguir, morreu o economista Delfim Neto, conhecido pelo milagre econômico e de participar dos governos da ditadura militar. E depois das Olimpíadas de Paris, a torcida vai ser em Los Angeles, com novos esportes incluídos na disputa de medalhas. Antônio Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, morreu aos 96 anos devido a problemas de saúde. Delfim Neto estava internado há uma semana no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Poucos atores do cenário nacional com atuação econômica e também política relevantes se destacaram e colecionaram desafetos nos últimos 60 anos, como Antônio Delfim Neto, cuja morte foi anunciada nesta segunda-feira pela família. Delfim tinha 96 anos e estava internado há uma semana no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Com uma carreira acadêmica irretocável, era catedrático da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo desde 1963. Ele fez carreira acadêmica como professor titular de análise macroeconômica e recebeu o título de professor emérito pela Universidade de São Paulo. Delfim participou e influenciou diretamente vários ciclos econômicos do país. Foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento. Ele também foi embaixador na França, deputado federal por São Paulo e consultor de vários presidentes da República desde a redemocratização. Descendente de imigrantes italianos, nasceu e cresceu na capital paulista. Formou-se na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo em 1951 e participou do Conselho Consultivo de Planejamento do então governador de São Paulo, Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, em 1959. Delfim Neto atuou durante a ditadura militar entre 1967 e 1974 e ocupou outros cargos, como ministro da Agricultura e do Planejamento no governo de generais até 1985. Após o regime militar, foi deputado federal por vários mandatos e participou da Assembleia Nacional Constituinte no biênio de 1987 e 1988 e foi reeleito em outras 4 oportunidades.
1990, 1994, 1998 e 2002. Delfim ficou famoso pela tese do bolo, de que era necessário fazer crescer o bolo antes de dividi-lo. Esta frase, citada na época, era para explicar o crescimento da economia sem a distribuição de benefícios para a parte pobre da população. Por essa razão, seus críticos apontam esse período pelo aumento da concentração de renda no Brasil. Ex-ministro, chefiou a economia brasileira no período do milagre econômico. Nos governos Lula e Dilma, ele foi conselheiro. Delfim se aproximou da esquerda e se tornou um dos principais conselheiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua primeira passagem pelo Palácio do Planalto entre 2003 e 2010. Após a saída de Lula e a eleição de Dilma Rousseff, Delfim manteve a condição de conselheiro econômico do governo. O apoio à petista não impediu que ele criticasse medidas da então chefe do executivo. Em 2014, criticou publicamente a tentativa do governo de controlar o preço da energia elétrica para moderar a inflação, a qual classificou como populista. A medida elevaria a desconfiança de empresários com a economia brasileira, diminuindo investimentos e fazendo a inflação. O problema dramático do desemprego é a desintegração da família que ele produz. Quando um pai de família fica desempregado 2 anos, 3 anos, ele perde o respeito da sua família. O seu filho não acredita mais que ele está procurando emprego. A sua mulher tem dificuldades gigantescas. Você destrói, na verdade, o cimento da sociedade. E é o que está nos acontecendo. Antes de falecer, o ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, Antônio Delfim Neto, doou sua biblioteca à USP, contendo 250 mil livros, a instituição onde estudou e deu aulas por vários anos. A coleção era uma das maiores bibliotecas privadas do Brasil. Seu gosto por garimpar livros em sebos e livrarias o fez montar o acervo com grandes nomes da literatura. Delfim Neto deixa uma filha e um neto. A participação dos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris provocou muitas alegrias, como a ginástica de Rebeca Andrade, mas também algumas decepções, como o futebol feminino. Mas é bom lembrar que foi a segunda melhor campanha da história. Após fazer a melhor campanha de todos os tempos em Tóquio, em 2021, o Brasil chegou em Paris com muita expectativa e, no geral, correspondeu. No Japão, a delegação brasileira conquistou 21 medalhas e ficou na 12ª colocação no ranking geral. Na França, o Brasil ganhou uma medalha a menos, mas ficou na 20ª colocação no quadro de medalhas. Isso na contagem do maior número de medalhas de ouro. Em Tóquio, o Brasil bateu seu recorde e subiu 7 vezes no lugar mais alto do pódio. Já em Paris, o time Brasil conquistou apenas 3 medalhas de ouro. Mas o que importa mais do que o primeiro lugar no pódio é o legado. E quando lembrarmos de Paris 2024, não terá como esquecer das mulheres. Pela primeira vez, a delegação foi formada por mais atletas da modalidade feminina do que masculina. As 3 vezes que o hino nacional tocou, foi por conta delas. Beatriz Souza, a dupla Duda e Ana Patrícia e Rebeca Andrade, que além do ouro, conquistou mais 3 medalhas e fez o Brasil parar para acompanhar a competição com a americana Simone Biles, que é considerada por muitos a melhor da história do esporte. Nada menos do que 111 países não conseguiram nenhuma medalha. Os atletas apenas participaram dos Jogos. Só os Estados Unidos conseguiram mais do que todos eles juntos. Os Estados Unidos foram os campeões, com 40 medalhas de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. 126 no total. Logo depois, outra potência global, a China, que ficou empatada com os americanos nas medalhas douradas, mas com menos de prata. Foram 40 ouros, 27 pratas e 24 bronzes. Total de 91 medalhas. Em terceiro lugar, o Japão. Foram 20 de ouro, 12 de prata e 13 de bronze. Total de 45. Logo depois, a Austrália, com 18 medalhas de ouro, 19 de prata e 16 de bronze. Total de 53. Fechando o top 5,
temos os donos da casa. A França ficou com 16 medalhas de ouro, 26 de prata e 22 de bronze, um total de 64. E o Brasil em 20º lugar nessa edição. Foram 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, um total de 20 medalhas. E agora as atenções estão voltadas para a próxima edição, que acontecerá em Los Angeles em 2028, com novos esportes e algumas mudanças. A cerimônia de encerramento contou com a presença de cerca de 70 mil pessoas nas arquibancadas. A bandeira olímpica foi entregue pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, à prefeita de Los Angeles, Karen Bass. O símbolo marca o início da próxima Olimpíada, que terá lugar em Los Angeles. Ainda teve a aparição de Tom Cruise, que saltou do telhado e levou a bandeira até o painel de Hollywood. Agora, faltando ainda 4 anos, quais as novidades para a próxima edição? Os Jogos Olímpicos já têm data, de 14 a 30 de julho, e os Paralímpicos de 15 a 27 de agosto de 2028. 5 novas modalidades serão adicionadas ao programa. Beisebol. Nele, o jogador deve pontuar usando um bastão para lançar a bola e depois correr pelas bases do campo até o ponto de partida. Flag football, que é quase uma versão do futebol americano, mas com menos contato físico. A diferença é que em vez de dar uma pancada, se puxa a fita amarrada na cintura. Lacrosse. Neste, os jogadores usam bastões para carregar a bola durante o jogo. Cricket. O objetivo é marcar mais corridas do que o time adversário. Precisa bater a bola com o bastão e correr de um lado do campo para o outro. A categoria escolhida será a T20, uma versão mais curta e dinâmica. Squash. É um esporte de rebatidas de bola com o uso de uma raquete. Geralmente é praticado por 2 pessoas em uma quadra ou campo fechado. Apesar de conhecidas por alguns, essas modalidades ainda são uma novidade para o público brasileiro. Enquanto isso, o breaking não será mais disputado. O boxe segue ainda em avaliação, mas não foi inserido oficialmente na lista do programa de 2028. O Comitê Olímpico Internacional finalizará a programação completa do evento entre o fim deste ano e o primeiro semestre de 2025. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.